Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Cabelo aqui. Hoje nós vamos continuar o livro de 2 Reis. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus. Hoje nós vamos ler 2 Reis 12, o reinado de Joás, de Judá. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar. Ele reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Apenas nos lugares altos não foram tirados. E o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses lugares altos. Joás disse aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que for trazido da casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas segundo a sua avaliação e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente à casa do Senhor, deverá ser recebido pelos sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, que os sacerdotes repararem os estragos do templo sempre que houver um reparo a fazer. Mas no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos do templo. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhe disse: por que vocês não estão reparando os estragos do templo? Agora, pois, não recebam mais o dinheiro de seus conhecidos, mas entreguem-no nas reparações dos estragos do templo. Os sacerdotes concordaram em não mais receber o dinheiro do povo e concordaram também em não ficar encarregados em reparar os estragos do templo. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um buraco na tampa e pôs junto ao altar, à direita de quem entrava na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que era trazido na casa do Senhor. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinham, contavam e ensacavam o dinheiro que ali havia deixado na casa, que ali havia sido deixado na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, era entregue aos que dirigiam a obra e tinham seu encarregado na casa do Senhor. Estes pagavam os carpinteiros, os construtores que reparavam a casa do Senhor. E também os pedreiros, os cortadores de pedra. Também compravam madeira, pedras lavradas, para repararem os estragos da casa do Senhor, e custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor. Mas do dinheiro que era trazido da casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem apagadores, nem bacias, nem trombetas, nem qualquer outro vaso de ouro, de prata, para a casa do Senhor, porque dava o dinheiro aos que dirigiam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para dar o que faziam a obra, porque eram honestos. Mas o dinheiro de oferta pela culpa, pelo dinheiro de oferta pelo pecado, não era trazido à casa do Senhor e ficava para os sacerdotes. Nessa época, Azael, rei da Síria, atacou e conquistou a cidade de Gate. Depois, Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, pegou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acasias, seu pai, rei de Judá, haviam dedicado, bem como o ouro que havia e tesouros na casa do Senhor do palácio, e mandou a Azael, rei da Síria, e este se retirou de Jerusalém. Quanto aos demais atos de Joás e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro das histórias do rei de Judá? A conspiração contra o rei Joás. Os servos de Joás se levantaram e fizeram uma conspiração e mataram Joás na casa de Milo, que ficava na descida para a Síria. Josacar, filho de Simeate, e
Josabade, filho de Somer, servo de Joás, atacaram e ele morreu. Joás foi sepultado no túmulo dos seus pais, na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Gente, seria engraçado se não fosse trágico, né? Olha, era uma emboscada atrás da outra. Eram os próprios servos matando o rei. Era uma confusore sem fim. Vocês perceberam como as pessoas elas falam assim: Deus não se mistura com política. Religião e política não se discute. Vocês estão lendo a Bíblia? Vocês leram? Eu achei muito interessante que esses dias eu postei o meu ponto de vista, né? A verdade, na verdade, postei a verdade sobre algumas coisas que estão acontecendo com o nosso país em relação à política e que vão acontecer se as pessoas votarem errado nas eleições agora do dia 30 de outubro de 2022. E uma pessoa, eu até postei essa pessoa, ela escreveu assim pra mim: você vai ser cobrada. Por que eles gostam de falar isso? Porque você está misturando Deus com política. Deus não tem nada a ver com política. Você vai ser cobrada diante de Deus. Escrevi para ela assim: eu quero ser cobrada diante de Deus. Eu desejo ser cobrada diante de Deus. Porque mais eu ser cobrada diante de Deus por ter me posicionado diante de algo que Deus se importa, do que ser cobrada diante de Deus e não ter me posicionado diante de algo que Deus se importa. Porque uma pessoa que diz para mim, ela escreveu um texto enorme, como se Deus, eu só precisasse de ficar com a mão para cima dizendo santo, 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 aleluia, santo, santo. Eu não me alonguei com aquela menina, mas eu queria contar algo a vocês. Vocês perceberam que tudo gira em torno de política? Vocês acham poético isso aqui quando leio? Nós estamos falando da constituição de reinados. Nós estamos falando do estabelecimento de governos. Nós estamos falando de tramóias, de como os governantes decidiam. O que é a Bíblia senão isso, gente? O que é a palavra de Deus senão como tal governante decide? Como tal governante governa? E o mais interessante disso tudo é que a gente vê que todas as decisões dos governantes podem levar um povo ao ápice da adoração ou ao caos, se ele tomar decisões ou de adorar a Deus ou decisões idólatras. Não é interessante? Vocês estão observando que desde o livro de Juízes nós estamos fazendo só isso. Quando um governante ele decide adorar a demônios, adorar a Baal, adorar não sei quem, adorar montes altos, não sei o que. Na verdade, desde a época de Salomão, né, gente? Começa com Salomão. Quando Salomão se desvia ali dos caminhos do Senhor. E ali a gente vê que desde a época de Juízes começou a haver uma treta pesada por política. Aí vem Saul, vem Davi, vem Salomão, aí vem os sucessores de Salomão, porque Deus disse que daria a Davi um reino eterno, pererê, parará. E a gente está vendo como está acontecendo até chegar nesse reino eterno. Reino, governo, estabelecimento de governos. E a gente vê que quando um governante ele é escolhido segundo o coração de Deus, quando ele toma decisões em prol da palavra, o povo é levado a outro nível. Vocês perceberam isso? Joás, ele foi guardado por 7 anos lá na casa do Senhor, com a babá dele. Ele assumiu o trono, ele tinha 7 anos de idade. E eu achei interessante que quando a gente lê o texto, a gente percebe que ele foi guardado, ele reinou. E a Bíblia diz que ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ele fez.
Só que ele não tirou, igual o pai dele. Ele não tirou uma parte da idolatria. Deixou lá, no cantinho. Vocês lembram quando eu contava para vocês que a gente precisa orar, pedindo a Deus para Ele derramar luz sobre as nossas trevas e revelação sobre os nossos acontecimentos? Porque senão a gente passa a vida inteira amando a Deus, mas com um pedacinho, com uma historinha, com um cantinho idólatra. É isso que acontece conosco. Se a gente simplesmente não ali remover todas as partes de idolatria dentro de nós. Todos nós temos uma parte idólatra. Não tem jeito. Todo mundo. Então Joás, ele é acometido de uma emboscada e ele morre. E o filho dele reina no seu lugar. E aí a gente vai começar a ver como é o reino do filho de Joás, que é o Joacás, é isso? É isso, o reinado de Jeoacás, que vai ser o próximo capítulo, que é um governo, que é a política, que é como se decidem as decisões de um país. Quando o povo decide por um político que é contra princípios e valores da palavra, ele vai viver um tempo contra princípios e valores da palavra. Quando um povo decide por um político a favor de princípios da palavra, ele vai viver um tempo em que a palavra vai ser liberada em paz. E daqui a alguns dias, poucos dias, nós vamos decidir o futuro dos próximos 4 anos do nosso país. E nós vamos decidir se a gente quer um governo baseado em princípios e valores da palavra ou se a gente quer um governo contra princípios e valores da palavra. Tomem cuidado na decisão de vocês. Tomem cuidado na decisão que vocês forem ajudar as pessoas. Sabe por quê? Porque agora nós temos a chance de ter paz na palavra. Ou não. Nós temos que ter a chance de ser um dos únicos países da América Latina a ter liberdade na palavra. Eu acredito que nós vamos conseguir continuar com a liberdade na palavra. Sabe por quê? Porque há uma promessa sobre o nosso país, que daqui emanaríamos leite e mel. Vocês sabiam? Teve um padre, em 1800 alguma coisa, chamado Dom Bosco. Esse padre, ele teve uma visão. Ele foi trazido, ele estava lá na Itália. Tanto é que Brasília, muitas coisas em Brasília levam o nome desse padre Dom Bosco. Se você não é aqui de Brasília, então talvez você não saiba dessa parte. Muitas coisas aqui em Brasília têm o nome de Dom Bosco. E também, se você é aqui de Brasília e você não sabe o porquê disso, vou te explicar. É porque esse padre, ele foi trazido por um anjo em sonhos para a América do Sul. E ele sobrevoou Brasília em uma revelação. E quando e eu falo para vocês que ele de fato sobrevoou Brasília, porque ele escreveu no caderno dele as coordenadas de latitude e longitude que dão exatamente aqui no Planalto Central do nosso país, do Brasil. E ele dizia que aqui, nesse lugar, emanaria uma terra que um dia jorraria leite e mel. E esse jorrar de leite e mel iria alcançar todos os povos e todas as nações. Há uma promessa do mundo inteiro sobre o Brasil. Uma promessa política, uma promessa econômica, uma promessa de que o Brasil é uma superpotência que vai se desenvolver
de alguma forma que o mundo ainda não sabe. Existe uma promessa no cenário internacional. O mundo inteiro olha para o Brasil. Eles acreditam que seja algo relacionado à Amazônia. Eu não acredito, não. Mas o mundo, eles acreditam, eles estão de olho na Amazônia e no Rio de Janeiro. O mundo inteiro. Por conta das nossas reservas naturais, tá? Então, a verdade é essa. Vocês veem que o povo eles querem internacionalizar a Amazônia. Vocês já viram? A Amazônia, o Pantanal. E eles querem de toda a sorte. Também o Rio de Janeiro. São 3 lugares que eles querem internacionalizar. E até hoje, graças a Deus, a Amazônia é do Brasil. Mas eles querem internacionalizar demais. Porque a Amazônia tem recursos naturais que... Então, existem plantas que só existem na Amazônia. Existem o bioma que tem na Amazônia. Só tem na Amazônia. Existem curas, plantas curativas. É um clima que não existe no lugar. Então, assim, existe um segredo ali na Amazônia. Uma reserva, um cuidado. Por isso que existem muitas ONGs internacionais lá. Eles tentam descobrir o porquê a Amazônia é tão especial. Tanto é que existe dinheiro internacional sendo entregue o tempo todo para a Amazônia, para investir em tecnologia, em pesquisa, para entender o solo, o clima, a vegetação de Amazônia. Beleza. É como se fosse um território diferente, um território sagrado para o mundo internacional. Só que eu não acredito, não. Eu não acredito. Isso, Nilly. A Nilly falou algo muito interessante aqui. Nada é sem interesse político. Exatamente. É porque eles querem internacionalizar a Amazônia, porque aqui tem riquezas que não tem em nenhum lugar do mundo. Bora lá. E o Rio de Janeiro, por toda a trajetória do Rio de Janeiro, tá? Literalmente, por toda a trajetória. O Rio de Janeiro tem belezas naturais que não tem em nenhum lugar do mundo. Tanto é que o primeiro lugar que o turista internacional quer conhecer o Rio de Janeiro, eles querem ir até pra favela, gente. Eles querem, pensa. Enfim. E o terceiro lugar, onde o mundo olha, é Brasília. Brasília, ela esteve aqui diante de várias revelações. Primeiro, com esse padre italiano, que nunca chegou a vir no país. Mas ele deu toda a revelação. O nome desse padre, vocês guardam o nome dele, guardem. Se chama Dom Bosco. Nós somos o resultado da revelação de Dom Bosco. Centenas de anos depois. Foi achado o diário dele com tudo isso. E aí, teve uma discussão. Onde iria construir Brasília? Porque a ideia era o seguinte, tirar a capital, né, ali das fronteiras marítimas, para que não houvesse ataques marítimos. Na época, haviam ainda a propensão de ter ataques marítimos. E trazer Brasília para dentro do território. Trazer a capital para dentro do território. Então já era há muito tempo o interesse de que viria a capital para dentro do território. Então, onde colocar? E quando vieram os exploradores, eles acharam exatamente essa região, que nós ficamos entre 1.000 e 1.500 metros acima do mar. Então, significa que se o país inteiro for submergido pelo mar, Brasília não vai acabar pelo mar. Vocês entenderam? Se houver um alagamento, Brasília foi escolhida. Primeiro, por muitos motivos. E um dos motivos é esse. É de que estamos entre 1.000 e 1.500 metros acima do mar. Inclusive aqui tem um clube, aqui a gente tem muitos clubes em Brasília, chamado Cota 1000. É porque esse clube, ele é literalmente localizado a 1.000 metros do mar. Então, ele se chama Cota 1000. Para vocês verem que todos os nomes aqui em Brasília têm um motivo, um porquê.
e um significado, tá? E se o Brasil praticamente todo for submergido pelo mar, Brasília não é submergida. Brasília continua firme. Então significa que a capital, provavelmente, se acontecer qualquer coisa com relação à água, nós não submergiremos da água. Se a gente sumir, vai ser o último estado. Nem somos um estado, né? Seremos o último distrito a ser imergido na água. Então é por isso que Brasília foi escolhida, exatamente onde está. Quando eles foram perceber, era exatamente a localização de Dom Bosco. Então, entendam, existe algo extraordinário para acontecer com o nosso país. Extraordinário. Por isso que eu acredito claramente que os próximos anos será um ano de avivamento espiritual, tá? Preparem-se, se aproximem do Senhor. Será um ano anos de muito crescimento espiritual para as pessoas. Será um ano de muita estabilização da economia. Nos últimos 4 anos, nenhum país do mundo foi bem, tá? Acorda, gente. Nós tivemos anos de pandemia. 2019 o negócio estava indo. Final de 2019 capengou para o planeta Terra, tá? Para de ser, não sejamos autocêntricos. Ai, é o país, não. O mundo ficou parado. O mundo, o planeta Terra parou. Houve um tempo de paramento. Parou. E nós paramos juntos. 2020 acabou. Foi só uma limpeza do planeta Terra. 2021 terminando de limpar. Porque 2021, até a metade de 2021, gente, foi um caos. Não foi? Quando foi no final do ano passado, que as pessoas, em julho do ano passado, que as pessoas começaram a respirar. Esse ano é um ano de decisão para o nosso país. Votem com consciência. Mas eu tenho certeza que os próximos 4 anos do Brasil serão os melhores 4 anos da vida dele. Sabe por quê? Porque nós temos muitas palavras liberadas, não só aqui dentro do país. Profetas internacionais, eles estão dizendo há muito tempo que chegou a hora do Brasil brilhar. Então nós vamos ser destaques na economia, nós vamos ser destaques como nação, nós vamos ser destaques espirituais. Nós estamos num lugar estratégico que vai emanar leite e mel para o país. E daqui vai emanar leite e mel para o mundo. Eu estou arrepiada. Vocês podem anotar isso que eu estou falando. Nós estamos prontos. O Brasil, ele está um celeiro espiritual muito forte. Hoje foi convocado, foi muito interessante, que eu estou fazendo com as minhas discípulas o jejum de Daniel. E um dos motivos pelos quais estamos fazendo o jejum de Daniel é para que as mais de 30 milhões de pessoas que estão votando, que não votaram no primeiro turno, votem no segundo turno com muita qualidade de voto, com a verdade, diante da verdade. Não pensando no político. Se a gente for pensar nos 2 candidatos que a gente tem, a gente não vai votar em ninguém. Mas pensando naquele político que respeita a palavra. Para que os nossos próximos anos sejam anos de fato proféticos. E eu achei interessante que nesse final de semana a nação foi convocada para o jejum de Daniel. Foi muito forte, porque hoje nós já estamos no 10º dia. Nós estamos orando para que nós estamos fazendo o jejum real, pelos motivos que estão no livro de Daniel, para que bênçãos que foram retidas sejam liberadas. E para que pessoas que foram impedidas de votar, votem. E hoje, no 10º dia desse nosso jejum, para que bênçãos na nossa vida que foram presas sejam liberadas.
E vocês podem colocar esse motivo também, para que tudo que foi retido, tudo que o diabo reteu, tudo que o demônio reteu nos lugares celestiais, sejam soltos, sejam libertos. Porque aqui somos celeiros. Somos celeiros. E o demônio não pode nos prender. Sejam liberados. E hoje é o primeiro dia em que a nação inteira está jejuando por isso, que vai ser de hoje até o dia 29. Então agora já tá certo, tu não comeu nada até agora, né? Então, o que você pode comer? Você pode comer fruta, todas as frutas. Você pode comer verdura. Você pode comer mel. Você pode comer cereais, tá? E no nosso caso, como a gente tá acostumado com proteína, nós colocamos ovo. Eu tô explicando para vocês porque muita gente pergunta, nós colocamos ovo. Porque também, gente, fica muito complicado fazer só fruta e verdura. Treinar e whey. A gente colocou ovo e whey no nosso, tá? Aí vocês vão ver como vocês vão fazer. E estamos todos os dias lendo parte do livro de Daniel, tá? Então façam para que bênçãos que foram presas na vida pessoal de vocês sejam liberadas e bênçãos que foram presas no nosso país sejam liberadas. A Nilde colocou a profecia de Dom Bosco aqui, eu vou ler para vocês. Entre os graus 15 e 20 existia um seio da terra bastante largo e longo que partiria de um ponto onde se formava um lago. Surgirá aqui a terra da promissão fluente. Da promissão fluente de leite e mel. Dom Bosco. Vocês entenderam? Aqui chegou o tempo do Brasil. Existem muitos profetas ao longo do mundo, ao redor do mundo, do planeta Terra inteira, dizendo: Brasil, chegou a sua vez. Então, queridos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Chegou a nossa vez, como nação, de ser diferentes. Se prepare espiritualmente. Se prepare espiritualmente. Esses próximos meses, jejue o máximo que você conseguir, ore o máximo que você conseguir, se conecte com a palavra, endireite suas veredas, para que você não fique fora do tempo espiritual que vai ser lançado sobre o nosso país. Nosso país vai viver algo extraordinário. Só que existem pessoas que vão viver e outras pessoas que só vão observar. Eu quero saber quem vai ser você, o que vai viver ou o que vai só observar. Existem pessoas que vão ter a vida completamente transformada. E existem pessoas que vão só contemplar a transformação na vida de outras pessoas. Se posicione. Se posicione na tua vida espiritual. Se posicione na tua vida pessoal. Se posicione na tua vida financeira. Se posicione na tua vida política. Se posicione. Porque está sendo entregue ao nosso país um derramamento diferente, profético, cheio da provisão do Pai. Parece que tá um caos, né? Mas não tá, não. A tua vida parece que tá um caos, né? Tá, não. As coisas estão todas embaranhadas, não estão? Não tá, não. Porque o Deus que você serve vai colocar tudo no lugar. Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender. Deus prometeu e Ele mesmo vai cumprir. Você não vai precisar fazer nada. Só se posicionar na trincheira. Se posicione em todos os aspectos da sua vida. Se posicione como filha de Deus. Se posicione como filho de Deus. Sabe por quê? Porque você vai viver o sobrenatural do Pai. Os outros vão contemplar a glória de Deus na sua vida. Chegou a hora que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E quando as pessoas falarem para você que política e religião não tem nada a ver, você vai virar para a pessoa e você vai falar: leia a Bíblia, depois converse comigo. Leia a Bíblia. Se a pessoa
não leu a Bíblia, ela vai falar isso para você. Se a pessoa leu a Bíblia, ela vai entender todos os seus posicionamentos. Se posicione como filho de Deus. Se posicione como uma filha de Deus. Vista a tua roupa da guerra e não fique amedrontado contra as astutas ciladas do diabo. Se posicione como alguém cheio do Espírito Santo, porque ano que vem, quando o cenário mudar, quando as coisas transformarem, quando a tua vida for restaurada, as pessoas vão se lembrar que você se posicionou como um crente. Ano que vem, esse ano ainda, quando a tua vida for transformada, quando as coisas irem para o lugar, quando a tua sorte mudar, quando os celeiros forem cheios, as pessoas vão lembrar como você se posicionou na guerra neste tempo. Vamos aqui para a festa, vamos. Pega esse doce, não, obrigada. Por quê? Tô jejuando. Por quê? Deus o sabe. Vamos para a festa do trabalho, vamos. Toma esse refri. Tomo não. Por quê? Tô jejuando. Por quê? Deus o sabe. Pode falar que tá de jejum, só não fale o porquê. Come aqui esse salgado. Quero não. Por quê? Deus o sabe. Nossa, que crente insuportável, mas daqui a pouquinho, quando a tua sorte for mudada, eles vão lembrar. Deus o sabe. E você vai ser uma inspiração para todo mundo que estava rindo da sua cara. Todo mundo é de um lado político. Você se posiciona como aquele candidato que é a favor da família, que é a favor da vida, que é contra o aborto, que é contra a ideologia deste século, que é contra tudo o que a Bíblia condena. Você se posiciona. Eu vou votar nesse candidato. Hoje podem até rir de você, mas amanhã eles vão ver a glória de Deus sendo estabelecida na sua vida. Todo mundo vai ver. Não tem como não ver. Sabe por quê que não vai ter como não ver? Porque aqueles que amam o Senhor, importa que eles enfrentem o maligno. Eu não posso falar aqui, tá? Vocês estão vendo aqui que ela colocou o voto. É isso aí, gente. Mas eu não posso, porque esse aqui fica gravado. O devocional ele fica gravado e fica deixando, entendeu? Por isso que eu não tenho falado exatamente aqui, só nos stories. Então, é isso. É isso que foi escrito aí. Então, vocês prestem atenção. Prestem atenção. Se posicione. Como você está vestido? O que você está falando? O que tem saído da sua boca? Chegou a hora de se posicionar em todos os aspectos da sua vida. Sabe por quê? Porque a partir de agora vai haver uma separação entre o joio e o trigo. Qual lado da trincheira você vai estar? Não é só política, espiritual, secular, sobre suas finanças, sobre tudo. Qual é o lado em que você vai estar? Não desista, descanse. O Senhor está pronto para mudar a sua sorte. Acredite, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração humano aquilo que os filhos de Deus vão viver este ano e os próximos anos. Os outros vão apenas contemplar a glória de Deus vinda do avivamento, da presença do Espírito Santo. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos porque o Senhor é bom. Te louvamos porque o Senhor avisa. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor deixa claro aqueles que são e aqueles que não são. Senhor, eu quero te consagrar o jejum que a nação vai fazer em prol do teu nome. Que tudo que o diabo planejou caia por terra em nome de Jesus.
Senhor, tudo que foi preso nos lugares celestiais seja solto em nome de Jesus. Aplica uma gota do sangue de Jesus sobre a nossa nação. Nós só precisamos de uma gota, a gota necessária para dividir ossos e medulas e juntas. Espírito Santo de Deus, nos revele a verdade. E, Senhor, santifica o nosso país na verdade, para que a gente seja um só povo, falando uma só língua. Derrama o teu avivamento sobre essa nação, Senhor. Faça a separação daqueles que são para aqueles que não são. Que a tua glória seja estabelecida nessa terra. É uma terra, daqui vai jorrar leite e mel. Nós estamos em concordância com a visão de Dom Bosco, que dizia que daqui jorrará leite e mel para o resto do mundo. Nós sentimos, Senhor, que chegou a hora daqui de Brasília jorrar leite e mel para o mundo. E nós sabemos que esse leite e esse mel será jorrado na esfera política, econômica, social, como nação, como povo, acadêmica. Senhor, nós somos vistos como um lixo acadêmico, mas a partir de agora nós seremos honrados, porque a mente do povo vai mudar. Nós queremos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Existem muitas reportagens que dizem que a parte acadêmica do nosso país, ela é trash, lixo, tá? Enfim, é porque nos últimos anos os valores foram sendo invertidos e as pessoas pararam de produzir coisas boas no nosso país. Mas eu creio que nos próximos 4 anos nós seremos referências acadêmicas para o resto do mundo, amém? Referências acadêmicas. Infelizmente, ainda somos tidos como trash. E verdade seja dita. Se você observar os trabalhos de mestrado, de doutorado, se vocês observarem os trabalhos que são feitos no mundo, né? E aqui no país você vai ver que tudo é um trash. Mas a partir de agora, a mente do povo vai mudar, porque eu creio em milagre sobrenatural. É nisso que eu creio. E as pessoas vão começar a produzir frutos dignos. E as pessoas, os nossos acadêmicos, aí sim, eles vão começar a ter destaque no cenário internacional. Seremos destaques no cenário internacional em todos os aspectos de sociedade. Vocês vão ver. Seremos celeiro, queridos. Seremos celeiro, a promessa. Tenham cuidado com tudo o que for atinente a este ano. Tudo. No seu comportamento, na sua fala, como você lida com a tua casa. Se possível for, faz uma faxina na sua casa. Tira os lixos, tira os monturos. Não deixe que o inimigo tome conta da sua casa. Casa suja, casa desordenada, casa bagunçada é habitação de demônios. Vou terminar agora, mas eu tinha que deixar isso claro para vocês. Uma das coisas que a gente precisa para começar um jejum, para entrar no tempo espiritual necessário, é uma limpeza do lar. Limpa a tua casa, coloca tudo no lugar, não deixa nada fora do lugar. Faz parte de um mover espiritual, deixar tudo no lugar. Se esforça para que a tua casa esteja em ordem, para que não seja habitação de demônios, amém? Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui para a gente continuar o devocional com a permissão de Deus, tá? Eu quero que vocês pensem em tudo que a gente disse hoje e eu quero que vocês se reposicionem no reino de Deus. Deus te abençoe e até amanhã.